vamos só pedir para a senhora se apresentar. Pois não. Meu nome é Leda Jesuíno dos Santos, sou mais conhecida assim como sou Leda Jesuíno, e nasci em Salvador, aqui na Bahia, e nasci num bairro muito interessante, um bairro muito típico, que é o Rio Vermelho, que até hoje é um bairro assim muito badalado, né? Um bairro muito comentado por toda em nível cultural muito bom, onde morou Jorge Amado, etc. E vivi um pouco lá, vivi no morro, porque o Rio Vermelho é cheio de morros. E eu nasci num daqueles morros, que é o Morro de São Gonçalo, que não é muito conhecido, mas é um dos belos morros de Salvador. Nasci lá, num sítio imenso, vivi toda a minha infância com a natureza, muito com a natureza. Era filha única, não tinha absolutamente vizinhos, porque no topo do morro não havia muitas casas, sabe? Então, eu fui assim, vivi a minha primeira infância muito só com a natureza, com as árvores, com a terra, com animais, né? Porque havia animais também. E aprendi a não me sentir solitária, porque aquela vibração imensa, aquela força da natureza, da terra, dos frutos lindos, tinha tudo, até macieira tinha, frutas raras, mas como meu pai cultivava muito, então havia até a parreira. Quando, muitas e muitas vezes, me lembro de ter chegado assim na janela e estendendo a mão e poder colher um cacho de uva. Isso não é muito comum, né? E com animais, aprendi a convivência de um cachorrinho, que foi meu companheiro em toda a infância, porque eu não tinha praticamente com quem brincar, mas fui educada no antigo ginásio americano, que hoje é o Colégio 2 de Julho, né? Que integra hoje a Fundação 2 de Julho, que tem uma universidade. Então, eu fui educada neste colégio. E muito específico dizer da minha vida, quer dizer, a tônica, a linha, o eixo da minha vida é o pioneirismo. Interessante. Não porque minha família buscasse isso, mas porque foi um acontecimento que ocorreu e continuou ocorrendo durante minha vida toda, vocês vão ver. Então, naquele momento, as jovens, as crianças, eram educadas nos colégios de freiras. Sacramentina, Mercês, São José, eram os grandes colégios, os colégios famosos que apresentavam, naquele tempo não havia projeto pedagógico, mas havia digamos assim, havia um consenso na sociedade, né, de que seriam os melhores colégios. Mas minha mãe não me colocou, porque minha mãe era meio agnóstica. Então, ela dizia que jamais ia me colocar no colégio de freira, porque ela foi das Mercês e não aprovou, ela não aceitou a maneira como ela foi educada. Muita discriminação das meninas ricas, das meninas pobres, discriminação também naquela época um pouco racial, muito menos, mas havia. Então, lá fui eu para o colégio americano e lá encontrei dois maravilhosos educadores, o casal Baker, Mr. Baker e Irene Baker. Eram missionários, moravam dentro do colégio, na estrutura do colégio, e simplesmente em um quarto amplo, uma salinha e o sanitário só. Moravam lá. Então, eles viviam o colégio. E como eles viviam o colégio, eles participavam muito da vida dos estudantes e podiam educar melhor, evidentemente, que a transmissão dos valores era muito mais direta, muito mais forte.
Então, eu considero isso assim um privilégio que a vida me deu, não foi mérito meu.